O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 12 de dezembro de 2024, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. E conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que é de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. E vamos aproveitar que a esquerda levou a sério aquele negócio de velório e, por causa disso, teremos muitos velórios para ir. Sem mais, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Voltamos hoje ao estudo na palavra. Estudo na palavra deste livro aqui, As Leis do Inferno, do mestre Ryuho Okawa. E hoje vamos dando sequência ao término do último programa, quando eu falei de Koichi Hagyuda. Koichi Hagyuda. Ele era um congressista do Partido Liberal Democrata, que é o PSDB de lá. E durante o período em que ele foi ministro da Educação, no caso, lá no Japão, eles juntam várias pastas em uma só, que são parecidas, não há necessidade de um ministro para cada pasta. Então, educação, ciência, tecnologia, esporte, por aí vai. Ao contrário daqui, que economiza muito do dinheiro do cidadão japonês, que não precisa contratar tanta gente assim. E ele vetou a aprovação da Universidade Rap Science como um estabelecimento de ensino. E aí, aqui não se trata de fazer um assassinato de reputação, porque isso não foi, ele não fez isso, como dizer assim, seguindo uma agenda. Ele fez isso acreditando que está fazendo algo de bom. E muita gente crê que está fazendo algo de bom quando, na verdade, está sendo um agente do mal. Está servindo ao mal e não ao bem. E a pessoa não sabe, até cheio, como falou, o inferno está cheio de boa intenção. Ele está com a melhor das intenções, mas não faz a menor noção disso. Uma vez eu estava assistindo o programa da History Channel, que era do Bill Byrne, da UFO Magazine. Eu falo, não, ele falou revista UFO, mas está errado. Embora UFO Magazine e revista UFO seja a mesma coisa, são empresas opostas, no sentido independentes. E ele está falando dos homens de preto, que muita gente é homem de preto sem saber que é um homem de preto. Até no final desse programa, eles cruzaram, filmaram de longe um homem de preto os observando. E o que é isso? Esse departamento de defesa do governo americano, ele tem essa vestimenta tal, mas isso é intencional. Por quê? Porque a pessoa você lida com o quê? Com a cisma das pessoas. Você imagina o seguinte, você é abordado pelo homem de preto, ele te faz uma proposta, muitas vezes não amistosa, para parar de falar de determinado assunto de cunho alienígena, você não aceita.
E aí você começa a ver, aí, imagina isso, vamos por anos 60. Você liga a TV, estão os Beatles tudo de preto lá. Você fala, pô, será que esses caras são? Troca de canal, tá o Roy Orbison tudo de preto. Troca de canal, tá o Johnny Cash de preto. Fala, porra, meu, tô sendo perseguido. Aí você sai, entra no carro, tá lá guiando, e um cidadão que tá indo para um velório, falando de velório, vestiu um terno preto, você olha pelo retrovisor e fala, puta, o cara tá me seguindo. E assim, muita gente acaba passando por homem de preto sem saber, e muita gente acaba servindo as forças malignas sem saber que a faz. Mas eu quero falar, porra, Matheus, mas, pô, isso é complicado porque o que é certo, às vezes o que é certo para mim é errado para você e vice-versa. Não, isso é relativismo. O que é certo aos olhos de Deus, de Alcantara, e o que é errado aos olhos de Deus, de Alcantara. Mas como eu sei isso? Através do quê? Daquilo que está no Alcorão. Deus sempre manda um alvissareiro, um profeta e um livro de leis, um manual para que seja fundada sejam as religiões, por exemplo, os judeus, o cristianismo, os hebreus, eles têm a Torá. Os mormons, por exemplo, têm o livro de Mormon. Nós, da Rap Science, temos aqui os livros da lei, as leis do inferno, as leis do sol, do mestre Yuhokawa. E esses livros nos dão a base para saber se agimos ou não corretamente. Por exemplo, a maçonaria usa muito simbolismo da construção, o prumo, a régua, o compasso, o nível. E qual que é a função disso? É garantir que a construção esteja estável. E isso é um simbolismo relacionado às leis. As leis são as nossas ferramentas para garantir a nossa estabilidade. Você vê que o judeu, por exemplo, criou o Talmud, estudo da lei, para poder levar a lei a pontos em que não havia previsão, porque a lei é um princípio e não um fim. Ok? E com base nisso, que a gente vai saber se estamos agindo bem ou não aos olhos do Senhor e, consequentemente, se estamos servindo ao mal. Vamos tomar aqui o texto para a gente aprofundar um pouco isso, com base no que eu já falei no outro programa. Todavia, terminei o último programa falando de Koichi Hagiuda. Koichi Hagiuda é congressista do Partido Liberal Democrata, uma espécie de PSDB japonês. Quanto a sua incursão pela literatura, não encontrei o livro sobre Rousseau, em As Leis do Inferno foi citado, que foi dito como autor de Rousseau. Um livro sobre Rousseau, falaremos de Rousseau mais à frente. Contudo, ele tem um segundo livro. Aliás, ele participou de Isto Está Certo, universidades japonesas em parceria com Aichi Tanaka, Yukiko Furuzawa, Takehiro Kariya e Uzubi Sako. Agora, em relação à sua carreira como reitor de uma universidade ligada à igreja anglicana, não há registro algum. E eu citei a igreja anglicana no último programa. Depois vocês dão uma olhada lá, vocês vão entender. Mas vamos dar sequência. Contudo, ele teve uma estranha relação com a igreja da unificação do famigerado Reverendo Moon. Lembra-se do Reverendo Moon? Que ele comia criancinha, só fazia um banquete com criancinha e coisa e tal. Então, até tinha um time de futebol aqui no Brasil. Mas vamos lá. Em 16 de agosto de 2022, no Daishoku, publicado foi o artigo ao cunhado o presidente do Conselho de Pesquisa Política, Koichi Hagiuda, solicita apoio eleitoral de Akiko Ikuwa, lendo-se nele que o senhor Hagiuda já defendeu anteriormente sua relação com a Igreja da Unificação, dizendo que essa não era sua intenção. De novo, o senhor Hagiuda já defendeu anteriormente a sua relação com a Igreja da Unificação, dizendo que essa não era a sua intenção. Como eu disse, ele é membro do PSDB nipônico. PSDB é um partido de esquerda que fica sempre em cima do muro e sempre voltado para a esquerda, sempre desce do muro do lado esquerdo. Quando não, ele está virado para a esquerda e com a bunda voltada para a direita. Contudo, os oficiais da Igreja da Unificação argumentaram que a situação real é diferente, dado que Hagiuda
foi derrotado nas eleições para a Câmara dos Representantes em 2009, o que o levou à demissão do Partido Liberal Democrata e forçado a viver como um Ronin durante 3 anos, até 2012, quando voltou ao partido. O Ronin é o samurai sem mestre, quando ele perde o mestre por alguma razão antes da sua formação, ele fica perdido, ele fica com a formação incompleta. Eu vou dar um exemplo só para ilustrar um pouco melhor. No Guerra nas Estrelas, morre o Obi-Wan Kenobi, só que ele continua orientando Luke Skywalker espiritualmente, ele não vira um Ronin. Até o Yoda passa a orientá-lo da mesma forma. Voltando, durante esse período ele visitou uma igreja na cidade de Hakyodi 1 ou 2 vezes por mês. A instalação tinha um auditório no 3º andar e ele reuniu dezenas de crentes e fez um discurso, disse um membro da igreja. Quando o senhor Hagyuda fez um discurso na frente de todos, os líderes sêniores, como o presidente da igreja e o diretor de jovens, instruíram os crentes a não compartilhar o vídeo. Aparentemente, a intenção era não deixar nenhuma evidência. Por que ele não queria se comprometer? Me pergunta Miriam Big Pig. Contudo, a questão é, por que é que ele foi lá se ele não queria se comprometer? Porque, como eu disse certa vez, político não age por convicção, age por conveniência. Dado que, quando lhe foi conveniente, ele pediu a dissolução da igreja. Sim, ele pediu a dissolução. Vamos falar disso mais para frente. Mas vamos voltar um pouco, que você vê. É interessante que o cara tinha ele não precisa nem da ligação com a igreja anglicana, ele foi atrás da igreja da unificação, do reverendo Moon. E você vê como que o cara entra na política, ele vira espírito de porco. Ele foi lá, foi fazer palestra com os caras, foi usar as instalações da religião e pediu para não filmarem, não digam que eu estive aqui. E a igreja também, os líderes lá, como também não são boa coisa, aceitaram, falaram, não, sabe, os caras, os caras queriam vantagens políticas, e do outro também, os caras estavam trabalhando do mesmo lado. Contudo, como vocês vão ver mais para frente, ele pediu a dissolução da igreja. Então, a gente tem que entender muito bem, muito cara que entra para a política cheio de boa intenção, está servindo ao mal, está servindo ao demônio, cara. Por isso que eu falei, a gente tem que se basear nos livros da lei para olhar os nossos comportamentos e ver se determinado comportamento é condizente com a prática que está sendo levada à frente. Uma vez, eu estava comandando uma meditação na Rap Science, eu ainda não era monge, e estava uma pessoa lá, que um dia liderou também lá, e veio só para atrapalhar a meditação. Aí essa cidadã, eu estou lá comandando a meditação, ela inventa de querer discursar. Nunca teve várias, foi monge inclusive, teve vários momentos para discursar, mas na minha gestão, quando estava começando, ela foi querer fazer o que não fez na dela. E criou um puta problema que ela inventou de falar que a Rap Science tem um partido político no Japão. E as pessoas assustaram. Como tem partido político? E não sabia explicar. Pessoa ignorância, e eu tive que explicar o seguinte. No Japão é normal que as igrejas tenham partido político. Lá é uma democracia. Aqui o pessoal acha que é proselitismo e coisa e tal. Não. Isso porque a ideia de uma igreja ter um partido político é ela levar os bons costumes da religião para a política. E aqui nós estamos vendo o caso contrário. Um mau político levando os maus costumes da política para a religião e a religião se valendo dos seus maus costumes para querer fazer barganha com o político. E isso aí é terrível, gente. É terrível. Por isso que eu vou bater de novo nessa aula de hoje a questão do influxo demoníaco na política. Porque o Hagyuda estava sendo influenciado e, por exemplo, vamos trazer, de cá, nós temos muita gente do mal na política, gente desequilibrada, notoriamente desequilibrada,
E em função disso nós estamos tendo essa presença agora no Supremo Tribunal Federal. Tanto é que um lado do Supremo, como disse Jordan Peterson, esse é um homem sombrio, que faz assim, ó. Como é que vai? É um homem sombrio. Jordan Peterson, como psicólogo, um homem experiente, olhou pro cara e falou, esse cara é sombrio. Elon Musk, toma cuidado com esse cidadão aí, todo mundo tome cuidado. E nós estamos vendo esse pessoal se valer de um discurso em prol da democracia para defender o fim da liberdade de expressão. É um negócio terrível que os caras estão querendo dizer que eles não têm argumento para defender que o que não é liberdade é servidão, é escravidão. E eles não têm argumento para defender, estou defendendo a servidão, a escravidão de vocês. Eles não têm argumento. É um festival de idiotice que você vê esse pessoal falar, que é absurdo você falar com um cara desse que está no Supremo Tribunal, como é que gente tão ignorante está lá? É porque o Supremo Tribunal ele é construído de indicações políticas. E essas indicações são de quê? De gente pervertida, de gente maligna, gente que está a serviço do demônio. E eles põem gente lá para fazer isso. E eles estão lá trabalhando com conversa de defender a democracia para tirar a liberdade de expressão das pessoas. A liberdade que é um direito natural do ser humano poder se expressar, falar o que sente. E até para dar uma explicação mais detalhada disso, eu não vou falar de 1984, todo mundo só fala de 1984, eu vou falar do livro, vou falar de um filme, para você baixar aí no serviço de streaming. O filme se chama Alphaville. Desse filme até que saiu Alphaville aqui em São Paulo. Alphaville, esse filme ele é de 1965, é uma ficção científica dirigida por Jean-Luc Godard. E nele tem o personagem Lenny Cauchon, acho que é assim que pronuncia, que é vivido por Ed Constantine. E ele vai a essa Alphaville, porque essa Alphaville, eles têm a proposta de abolir os sentimentos por meio de tirar palavras do dicionário. Então, cada dia, eles vão tirando palavras do dicionário. E como essas palavras não existem, as pessoas não podem falar. E isso vai criando na cabeça das pessoas um estado de perturbação, que é o que esse pessoal do Supremo, quando eles estão tentando fazer agora, ao tentar criar a servidão expressiva, eu vou chamar a escravidão da expressão. Eles querem escravizar a voz das pessoas, escravizar a voz, ou seja, e as pessoas vão ficar com medo de pensar, porque se você pensar errado, a boca pode pronunciar uma palavra que foi banida do vocabulário. E o que é isso? É um inferno. Isso vai transformar a vida das pessoas num verdadeiro inferno. E para a pessoa ir daqui, do inferno, da terceira dimensão, para o inferno, vamos falar, temporal, para o inferno atemporal, na quarta dimensão, é só morrer. Que o inferno começa aqui. É uma coisa conceitual. E por isso que nós precisamos tomar. A população tem que fazer protestos contra isso, porque eles vão começar a tirar palavras do dicionário. Você vê outro dia falando, tem que tirar buraco negro, tirar a palavra negros. Você vê, eles são tão a favor do negro que eles transformaram a cor negra, preto, em termos pejorativos. Olha que coisa terrível. O que eles estão falando pro negro é feio. Não fale negro que é feio. Isso que eles estão falando indiretamente. Nem eles percebem isso. Mas eles estão criando um problema que vai infernizar a mente das pessoas. Essa é a ideia deles. E isso vem do que? Isso vem de entidades demoníacas que estão atrás dessa gente, os atentando contra a liberdade de expressão. Isso não é política mais. Isso, como fala que é a luta do Bolsonaro, fala que é a luta do bem contra o mal, realmente é a luta do bem contra o mal. Eles estão tentando
transformar a vida das pessoas num inferno, literalmente. Porque imagina, eu aqui, por exemplo, eu tenho que me controlar, não posso falar um monte de coisa. Eu não posso falar. Isso é terrível, porque a mente vai... Não, a mente fica parece que você tá com aquela figura do anjo de um lado e de um capetinha do outro. O capeta fala, o anjo não fala. Não fala, não fala. Porque você fica perdido. E é isso que eles querem. É colocar as pessoas num estado de ansiedade constante. E isso vai desgastar a saúde das pessoas, vai gerar síndrome do pânico, esse monte de síndrome que está aí. Por quê? Porque as pessoas vão estar num estado de tensão constante. Isso faz mal. Isso faz mal, isso destrói o organismo da pessoa por dentro. Isso dá úlcera, esse estado de constante vigilância. As pessoas não podem relaxar, as pessoas vão ficar mais duras, vão ter uma propensão maior a ter problemas cardíacos como infarto, derrame e outras coisas mais. Por quê? Porque as pessoas estão em estado de tensão permanente, elas não podem falar. E a mente das pessoas é transformada no inferno. O inferno conceitual, o inferno começa dentro da mente das pessoas, isso que a gente precisa aprender. E levando para fora. E eles estão usando o quê? Pessoas, e as pessoas são usadas pelo mal para isso, como o senhor, o senhor Hagiuda. O senhor Hagiuda, ele é um agente do mal, sem saber que é. Às vezes ele está achando que está fazendo a coisa mais boa do mundo, estou evitando que uma instituição religiosa se torne, tenha uma instituição de ensino, porque eles vão fazer proselitismo. Não, quando não, eles vão levar os bons costumes da religião para a educação das pessoas. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Para isso, como eu falei para vocês, nós temos os livros das leis, que nós devemos nos ater a esse estudo constantemente, como eu estou fazendo aqui com as leis do inferno. Ok, gente? Por aqui eu encerro o programa de hoje. Bem, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Eu vou usar meu Pad Red. Ok, gente? Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, meu livro aqui, ó, A Máquina da Verdade. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Ok? Vou dar para a criançada ler, para a criançada se divertir. Aqui, ó. Aqui o argumento é livre, hein, gente? Aqui tem liberdade de expressão. Meu medo é a hora que eles conseguirem levar esse mal para a coisa, querem começar a alterar a obra. Eles já estão falando de alterar os livros de Monteiro Lobato. Não, que tal termo é racista, tal termo é isso. Cara, meu, para com isso, meu. A gente não pode deixar. Por isso que o Marco Antônio Fudiar fala do povo se manifestar. E eu acho que o povo tem que se manifestar também contra isso, para que deixem o Monteiro Lobato em paz, deixem as obras em paz. Uma idiota, uma vez, falou, não, tem que mudar a Bíblia, meu. A Bíblia, você nem leu a Bíblia, você não lê nem a sorte de realejo, não lê nem aquela sorte que sai no biscoito da sorte, fala, lê a Bíblia, só nem do que está falando, meu. Mas esse tipo de gente é gente que é travestida de uma boa intenção, quer levar o mal para a vida das pessoas. Lembre-se, essa frase é uma das mais verdadeiras, de boa intenção o inferno está cheio, meu. Começa aqui na terceira dimensão. Ok? Aí é o meu outro livro aqui, A Saga de Kid Winchester, um livro para os adultos. Depois tem o curso Fundamentos do Exorcismo, hein? Para pôr o Satanás para correr aqui. A gente aprende a exorcizar, e nós temos que exorcizar esse Supremo Tribunal, temos que exorcizar Brasília como um todo, que o negócio está feio por lá, hein, gente? Vamos lá. Seguindo aqui ao apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, você fazer a sua doação por meio do blog. O Pix, para você já ajudar aqui diretamente, força aí para ajudar o Cuesta. Eu estou agradecendo a todos vocês que estão ajudando. Nós estamos recebendo muita ajuda e eu quero que vocês continuem ajudando mais, porque é importante para essa luta nossa contra o mal. Aí tem o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí a boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador.
o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o Renato Pop, e o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E por fim não, seguindo tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, é o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, gente, onde iremos hoje à noite tomar uma geladinha lá. Próximo evento, olha, por causa das multiplataformas não posso nem falar o nome dele, só digo Luz Irlandesa, no sábado, dia 14 de dezembro de 2024, às 6 horas da tarde, no sábado, dia 14 de dezembro de 2024, às 18 horas, Luz Irlandesa. Então é isso aí, gente. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!